Olá, eu sou Jonathan Souza e hoje eu trouxe a coordenadora do curso de teatro, licenciatura, aqui da UFPB, para conversar um pouquinho com você que está aí a fim de entrar aqui no curso da UFPB e quer mais informações. Esse vai ser, eu acredito que o segundo vídeo dessa série de vídeos sobre o curso de teatro aqui na UFPB. E terão ainda o vídeo com o coordenador de bacharelado, teatro bacharelado, com os alunos de cada período, do P1 até o P8, e com os professores e momentos com os professores na sala de aula. Então, fica ligado nessa série que está muito massa. E agora eu vou dar o espaço aqui para nossa professora e coordenadora do curso de teatro falar um pouco sobre o nosso curso. Meu nome é Márcia e no momento eu estou na coordenação da licenciatura em teatro da UFPB. E aí eu recebi esse convite lindo para falar um pouquinho do nosso curso. Então vou tentar explicar um pouquinho como funciona as formas de ingresso, o que a gente trabalha no curso de teatro, o que a gente tem aqui na UFPB nesse curso especificamente e possibilidades de trabalho, né, para esse egresso, esse futuro egresso, esse profissional que vai ser um licenciado em teatro. A licenciatura em teatro aqui na UFPB, ela tem ingresso via SISU. E são ofertadas 15 vagas anuais. Então são 15 vagas para licenciatura e 15 vagas para o bacharelado, que vocês vão ver em um outro vídeo, e totalizam 30 vagas por ano. As formas de ingresso, eu já falei do SISU, mas também tem as formas de reingresso que são previstas pela universidade, que são o ingresso de graduado, a reopção de curso e o reingresso. Essas formas específicas, elas são regidas por editais, então sempre tem que ver na Progep, que é um órgão da Codesc, desculpem, que é um órgão aqui da universidade. Sobre a formação específica, a gente tem essa concepção do licenciado em teatro, que é um aluno que vai ter uma formação tanto artística quanto pedagógica. Então a gente tem disciplinas de formação artística, técnico-artísticas no início do período, no início do curso, e depois tem formação mais especificamente pedagógica. O que isso significa? A gente vai ter toda uma base de formação em técnicas de interpretação, que vão trabalhar com o corpo e vão trabalhar com a voz, também de história do teatro. E depois tem concomitantemente, tem as disciplinas de formação que são política e gestão, fundamentos sociohistóricos da educação, fundamentos psicológicos da educação e componentes que são específicos das artes, então como preparação corporal e prática educativa, contação de histórias, que são componentes que dão esse subsídio para o discente, futuro professor ou digamos, pedagogo, trabalhar na escola. A gente chama de pedagogo teatral no caso. Mas o nosso foco aqui é justamente que esse discente ele tenha tanto essa prática artística quanto essa prática pedagógica. E para falar desse componente pedagógico, a gente fala, no caso da licenciatura, do estágio, né? O estágio que é obrigatório para todas as licenciaturas. No nosso curso, nós temos 3 estágios. Que um é voltado para o ensino fundamental 1, voltado para o ensino médio, para o fundamental pode ser 1 ou 2. A gente dá prioridade para o 1, mas não necessariamente. 1 para o ensino médio e 1 em espaços não formais, quer dizer, voltado para ONGs ou oficinas, outros campos de trabalho. Dentro dos estágios é onde os alunos, os discentes, eles vão estar colocando em prática, então vão estar fazendo essa conexão entre conteúdos aprendidos e a própria prática de como ensinar teatro ou de como utilizar essas técnicas do teatro dentro do contexto educacional. Você falou sobre a questão da formação do licenciando, mas, por exemplo, se eu quiser, além da licenciatura, me formar, por exemplo, em bacharelado, ter os dois, é possível? Pode sim. Então, quando o discente escolhe fazer esse percurso, ele vai se formar, tem 4 anos, né? O mínimo são 4 anos, 8 períodos. Quando ele está acabando uma modalidade, que no caso seria a licenciatura, ele pode imediatamente pedir o reingresso para o bacharelado.
ele precisa respeitar alguns critérios. Então tem que ter um CRA, não pode, tem que concluir no período previsto, mas ele pode imediatamente fazer o outro curso, porque chama de complementação de estudos, já que a gente tem uma base em comum. Entendi, porque quando eu fui entrar quando eu estava pensando em fazer o curso de teatro, aí eu fiquei muito indeciso sobre bacharelado ou licenciatura. E aí um rapaz que eu conheci durante a produção de um longa-metragem, ele falou, cara, faz licenciatura, porque se não der certo na área das artes, assim, no geral, você ainda pode dar aula, ser professor e continuar trabalhando com o que você ama, que é teatro. Mas aí existe a opção de você ainda fazer os dois e ter tudo, tanto a parte da licenciatura quanto a do bacharelado completo. Efetivamente, você pode ter as duas opções, pode fazer as duas graduações. Igualmente, para quem começa no bacharelado, depois quer fazer a complementação com a licenciatura. Agora, é bem importante entender que o campo da licenciatura, ele tanto é o dar aula em espaço formal, que no caso das escolas, quando trabalhar o componente do ponto de vista pedagógico, então teatro do ponto de vista pedagógico, em outros espaços, seja em ONG, seja em projetos, que vai ofertar, por exemplo, uma oficina. Todo o planejamento de oficina, o planejamento pedagógico, didático, ele pode ser feito por esse profissional, que é o licenciado em teatro. Aí uma coisa que muita gente não sabe, porque a gente pensa licenciatura, pensa dar aula em uma escola, né, estadual, municipal, e não pensa nessas outras Exatamente. opções. Não é um campo restrito à escola. A escola é um grande campo, obviamente, porque toda licenciatura vai focar, digamos, como esse grande campo que é a escola, mas não só. Cabe muito ao próprio licenciado a buscar esses outros campos e construir esses outros campos. Nós temos uma aluna agora, por exemplo, que está trabalhando a preparação de elenco para o cinema. Então, ela tem utilizado de técnicas teatrais, investigado metodologias de trabalho, de preparação. Então, ela está trabalhando todo o componente pedagógico e uma didática específica para esse tipo de trabalho. Tem que respeitar essa aluna, tem que respeitar esse curso, viu?